Vamos lá, álcool e direção, duas coisas que definitivamente, Mário Mota, não combinam. Os exemplos trágicos que resultam dessa mistura não faltam, não. Olha, a repetição desses fatos, pelos mesmos motivos, chega a cansar a gente. Nesse final de semana, 2 ciclistas foram atropelados aqui na capital, na margem de uma rodovia. Um deles morreu. O motorista do carro que os atropelou admitiu ter bebido. O estudante Emílio de Souza, de 21 anos, foi atropelado ontem na SC 401, a rodovia estadual mais movimentada de Santa Catarina. Ele pedalava pelo acostamento do centro para os Ingleses quando foi atingido por trás. O garoto foi levado às pressas para o hospital, mas morreu horas depois. Outro jovem ciclista, o amigo Nicolai Zanella, de 25 anos, também atingido, está internado no Hospital Regional de São José com fraturas na perna. Do nada, apaguei e acordei no chão com o tornozelo dolorido, com a bicicleta quebrada, um médico me atendendo. Mas é essa parte que eu lembro, a gente estava bem devagar e algo aconteceu. O motorista que provocou o acidente prestou depoimento e foi liberado por falta de provas, já que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas na entrevista que deu à equipe da RBS, ele confirmou que ingeriu bebida alcoólica. Tinha ingerido bebida alcoólica? No começo da noite, sim. Muito? Não muito. No final, eu tomei energético. Não adiantou nada, dormi igual. O corpo do estudante foi identificado durante a noite e no início da madrugada levado para Jacareí, no interior paulista, onde reside a família. Emílio estava na 4ª fase do curso de medicina da UFSC. Vítima da irresponsabilidade no trânsito, ele faz parte agora de uma triste estatística, o de pessoas que perderam a vida em acidentes provocados por motoristas que consumiram álcool antes de dirigir. Em 2008, outro ciclista foi atropelado na SC 402 em Jurerê Internacional. Ele morreu na hora. O motorista foi levado para a delegacia com sinais de embriaguez. No ano passado, uma senhora morreu depois de ser atropelada quando atravessava pela faixa de segurança a Avenida Hercílio Luz, no centro da capital. O motorista do carro foi flagrado pela nossa equipe, chegando ao Instituto Geral de Perícias. Pelas rodovias do estado, flagrantes frequentes de embriaguez ao volante. Esta imagem foi feita próxima ao município de Campos Novos. O caminhoneiro, sem a mínima condição de dirigir, chega a invadir a pista contrária. E minutos depois, por muito pouco, ele não atropela um pedestre. Só este ano, nas rodovias federais de Santa Catarina, 150 motoristas foram multados porque haviam bebido, em média 4 por dia. 38 foram presos em flagrante pelo mesmo motivo. Quem é flagrado com mais de 0,2 grama de álcool por litro de sangue é multado, perde pontos na carteira e tem habilitação suspensa por 1 ano. Se a dosagem for maior que 0,6 grama por litro de sangue, o condutor pode ficar preso por 6 meses até 3 anos. Tudo isso para impedir que familiares e amigos tenham que guardar só a lembrança de quem teve a vida abreviada pelo descuido dos outros. E a gente gostava de fazer essas coisas, de andar de bike, ele foi um ótimo amigo durante o tempo que a gente conviveu. Bom, o que motiva a nossa discussão aqui é o fato de ciclistas terem sido atropelados por alguém que dirigia sob efeito de álcool. Então, para discutir sobre esses 2 assuntos, estão conosco aqui no estúdio o presidente do IPUF, José Carlos Rauen, e o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Leandro Andrade. Eu vou começar pelo assunto da lei seca. Por que a lei seca não conseguiu, por fim, a imprudência de beber e dirigir, inspetor Leandro? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Na verdade, o que nós observamos é que a lei ela precisa ser corrigida. Inclusive, há um projeto de lei no Congresso Nacional nesse sentido, com a finalidade de extinguir essa necessidade de comprovação pelo teste do bafômetro, até porque, com o passar dos anos, as pessoas foram estimuladas a não fazer o teste justamente pela desobrigatoriedade desse procedimento. Por isso, em 2011, caiu pela metade o número de ocorrências registrando motoristas bêbados. Na verdade, estavam bêbados. É verdade, a Polícia Rodoviária Federal, o levantamento de 2010, foram mais de 670 pessoas presas por embriaguez. Em 2011, só 329. Muitas pessoas podem se perguntar, será que a embriaguez acabou? Será que a polícia não está mais fiscalizando? Mas é justamente o contrário. As pessoas se recusando a fazer o teste acabam impossibilitando a comprovação
e a partir daí o início da persecução criminal. Agora, a nossa pergunta ao presidente, ao secretário Hauen, com relação à falta de ciclovias na cidade, né? Porque juntou a imprudência com a falta de uma ciclovia. Como é que andam os projetos? Como é que anda a evolução desse assunto na cidade? Está tudo parado ou temos projetos que serão encaminhados e executados ainda nesse primeiro semestre? Nós temos mais de 20 quilômetros de ciclovias dentro do perímetro urbano da cidade e estamos lançando nesse mês, agora ou no mês que vem, um projeto de credenciamento de empresas que estejam interessadas, inclusive, no aluguel público de bicicletas. Para isso, a Prefeitura precisa fazer um investimento de aproximadamente 4 milhões em infraestrutura para que isso aconteça e dê proteção àquelas pessoas que têm disponibilidade para andar de bicicleta e que gostam de andar de bicicleta, para dar segurança às pessoas, inclusive com os pontos de estacionamento. É isso que a gente tem que fazer. Esse acidente, infelizmente, ocorreu numa rodovia estadual, onde nós não temos ascensão. Mas isso é uma questão que necessitamos ter uma relação muito próxima do governo do Estado para que isso não ocorra. Essa relação de ter rodovias estaduais e municipais dentro do mesmo município é que gera esse tipo de conflito. Tomando como referência rodovias estaduais, mas levando para as federais, qual é a forma de um ciclista transitar? Ele pode transitar numa rodovia federal, numa BR, por exemplo? A orientação é sempre trafegar pelo acostamento. Na mão de direção do fluxo? Até prioritariamente na contramão, de maneira que seja mais visível dos demais veículos e também tenha uma percepção dos automóveis e caminhões que estejam circulando. Sim. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma área de risco. O ciclista, assim como o pedestre, é extremamente vulnerável. Então, onde há via marginal, é importante priorizar pela via marginal até que sejam construídas as ciclovias. Secretário Raul, me perdoe, Helene, mas se eu quiser ir daqui ao norte da ilha, eu não tenho alternativa. Eu vou ter que pegar SC. Com certeza absoluta. Mas a 401 ou Rio Vermelho. Mas o que tem que ser feito é o seguinte: hoje existe uma obrigatoriedade de ter sinalização na bicicleta. E é isso que os ciclistas, quando andam de bicicleta, têm que ter, porque, infelizmente, os acidentes ocorrem, às vezes, por falta de visualização da bicicleta. Já uma moto já é difícil de ver. Imagina, uma bicicleta tem que estar sempre com pisca-pisca alerta ou com os equipamentos de segurança para que se possa se proteger. Infelizmente é assim. A maioria das motos a gente não vê, elas passam. Exatamente. Elas vão, é como um avião. No centro da cidade, né, os 20 quilômetros de ciclovia que o senhor nos diz, elas são bem visíveis, elas são bem utilizadas, têm proteção? Não estão interligadas ainda, só está contando cachoeira também, toda a região. Exatamente. É porque o uso da bicicleta na cidade ainda não é um uso indiscriminado. Ele realmente é feito por muitas poucas pessoas. E existe pela dificuldade. Mas vai ser interligado isso? Sim, esperamos que sim. Né? Esse projeto, se você vai investir 4 milhões de reais, você faça uma coisa que você está gastando dinheiro público no investimento que tem que ter retorno e segurança para as pessoas. O senhor está contando a ciclofaixa, como temos aqui embaixo na Frei Caneca, entre esses 20 quilômetros? Porque ciclofaixa empurrou-se um pouquinho para lá. Ninguém respeita, infelizmente, é um tal de estacionar em cima da ciclofaixa. Mas ainda assim, infelizmente, as caixas de rua que nós temos em Florianópolis são essas. Nós temos que nos virar com o que temos, não podemos aumentar, alargá-las, porque afinal, uma cidade de 285 anos que está crescida em cima de puxadinhos, então precisamos desenvolver a cidade com outras obras estruturantes, mas é muito difícil, é muito dinheiro. Ok, só para terminar aqui, a mão do inspetor Leandro Andrade tem um aparelhinho chamado bafômetro, que foi inventado justamente para detectar o nível alcoólico e que hoje não necessariamente pode ser usado pelo amparo legal, entre aspas, ou pela falta de amparo usado, pelo amparo legal, entre aspas, ou pela falta de amparo legal.